Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O capítulo 1 de Efésios nos apresentou a glória de Cristo. Quem é essa pessoa maravilhosa que é Deus e homem, que se fez homem por amor de nós, e tudo o que ele fez no capítulo 1, nós lemos da sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Quando eu leio essas coisas sobre o nome de Cristo, eu vejo que constrangimento deve ser para o Senhor quando cristãos escolhem, adotam qualquer outro nome para se identificarem. Não acham o nome de Cristo de valor excepcional, de valor total, não é? E aí escolhem outros nomes. O nome, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleiano, eu sou não sei o quê, eu sou adventista, eu sou aquilo. Poxa, esse nome não é suficiente? E que nome? O nome deu acima de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. O nome que vai permanecer para sempre, o nome de Jesus. E aí vem um lá e fala assim, que nome nós vamos pôr na nossa igreja? Que deve ser horrível isso, deve soar que nem música desafinada nos ouvidos do Senhor. Mas nós vamos agora para o capítulo 2 de Efésios, e o capítulo 2 ele começa já falando dos gentios. Mais uma vez aqui, como ele fez uma vez no capítulo 1, Paulo faz uma distinção entre os judeus e os gentios, embora agora sejam ambos parte da igreja. Os judeus que creram em Cristo e os gentios que creem em Cristo fazem parte do mesmo corpo de Cristo. Mas quando ele fala que e vos vivificou, em Efésios 2:1, estando vós mortos em ofensas e pecados, ele está falando dos efésios. Ele usa o pronome vos ou vós para falar dos efésios. Em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, aí agora ele muda aqui o pronome e traz também os judeus, coloca tudo no mesmo saco, na mesma cesta. Gentios e judeus. Mas falando dos gentios que não tinham a lei, estávamos mortos, né? Ele vos vivificou, ou seja, recebemos vida, éramos como cadáveres dentro de um caixão, dentro de um túmulo, sem vida, sem qualquer vida. Mas Cristo veio e nos vivificou, injetou vida em nós, estando vós mortos em ofensas e pecados. Era como se as ofensas e pecados fossem a nossa mortalha, aquilo que nos cobria, que cobria esse cadáver que é, aos olhos de Deus, um pecador perdido. Então, Cristo veio e nos vivificou, nos deu vida, em que noutro tempo andastes, noutro tempo é antes da nossa conversão, né? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqui ele já falou de pelo menos duas coisas, né? Ele fala do mundo, no versículo 2, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo. Existem três inimigos do cristão. Um é o mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar, esse é Satanás. Esse é o príncipe dos poderes do ar, que é também o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. O terceiro inimigo é esse.
Os nossos três inimigos durante a vida aqui na Terra são o mundo, o diabo e a carne. Esses três vão ficar constantemente pegando no nosso pé e querendo nos fazer tropeçar. O mundo, o diabo e a carne. O que é andar segundo o curso desse mundo? É muito simples entender isso. Eu me lembro uma vez, que eu era garoto, adolescente ainda, e eu estava com um amigo numa chacrinha do pai dele, e tinha um regato, assim, era uma encosta de uma montanha, e tinha um regato. Tinha uma água que nascia na montanha e descia pela montanha. E nós pegamos uma enxada e resolvemos mudar o curso do regato. Aí desenhamos com a enxada uma valetinha e fizemos o que nós quisemos com ela. Fazendo curva, voltando, descendo e tal. Aí nós abrimos a água lá em cima e a água desceu, obedecendo a valeta que nós tínhamos feito. Então a água seguia o curso que nós determinamos para ela, não estava mais no seu curso original. Então, quando nós seguimos o curso desse mundo, nós estamos seguindo as modas desse mundo. Aquilo que a opinião pública diz que é bom, que é o melhor, isso é seguir o curso desse mundo. É aquela história de que, mas todo mundo faz. Isso é seguir o curso do mundo. Minha filha, você vai sair com essa roupa? Ah, mãe, todo mundo na escola anda com essa roupa. Isso é seguir o curso desse mundo. Meu filho, você vai fazer isso, vai jogar lá não sei aonde e tal. Tá, todos meus amigos vão. Vai na balada não sei do que. Meus amigos estão todos lá. Isso é seguir o curso desse mundo. Então, quando nós seguimos o curso desse mundo, a gente vai chegar no final também junto com os outros que andam no curso desse mundo. Mas o cristão, ele segue um curso diferente agora. Agora ele tem o Espírito Santo que opera nele. Ao contrário daqueles que andam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E às vezes eu tenho que parar para me perguntar, eu sou um filho da desobediência? Eu estou andando segundo a opinião pública? Eu estou andando segundo Satanás? Porque essa é a posição do incrédulo. E a condição do incrédulo é morto em ofensas e pecados. Mas Cristo nos vivificou. Estando nós mortos em ofensas e pecados, ele veio e nos deu vida. E uma vida que é inigualável. E agora não estamos mais debaixo desse feitor, não é? No tempo da escravidão no Brasil, havia o feitor, que era aquele que mandava nos escravos, que chicoteava, que prendia em correntes e tal. Esse era o feitor. Nós tínhamos um feitor, o diabo. Mas no dia em que nós nos convertemos a Cristo, Satanás perdeu a sua propriedade sobre nós. Agora, nós estamos livres e temos vida, uma vida para vivermos para Deus, para Cristo. E é isso que fala aqui no versículo 3, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, desse terceiro inimigo que nós temos, a carne, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Que outros? Os que não se converteram, os outros que não passaram pelo novo nascimento, os outros que não conhecem a salvação, que não conhecem esse dono maravilhoso que é Cristo, que agora nós temos. Depois de falar todo esse nosso currículo aqui, que é deplorável, né? Não é nada bom de eu escutar, a gente não gosta nem um pouco de escutar que nós temos tantos defeitos assim. Depois de mencionar tudo isso, o versículo 4 tem um bendito mas, não é? Mas Deus, estávamos nessa penúria, nessa desgraça lascada, mas Deus, não foi mais eu, ou mais a minha religião, não. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou. Então, o que Deus tem? O que Deus possui? Misericórdia de montão. Ele é riquíssimo em misericórdia. E qual o motivo que levou ele a enviar o seu Filho ao mundo? Pelo seu muito amor com que nos amou. Tinha um irmão, o Bill Orr, sogro do Lineu, que ele costumava chegar e perguntar assim: quando é que Deus começou a te amar? Aí a pessoa falava assim: acho que quando me converti e tal. Ele falou: não, Deus nunca começou a te amar. Ele sempre te amou. Nunca teve um começo no amor de Deus por um salvo. Ele sempre amou. Tanto é que ele escolheu antes da fundação do mundo, né? E nós lemos no capítulo anterior, nos elegeu antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos de adoção. Então ele já tinha o amor antes. E o amor é um assunto muito interessante, esse do amor, né? Porque o único Deus que realmente ama e pode amar é o Deus cristão. É o Deus cristão. Porque veja o seguinte, o Alá dos muçulmanos, ele não é capaz de amar, porque ele não tem experiência nenhuma em amar. Não é? Ele nunca amou. Antes da existência, supondo que fosse ele quem criou todas as coisas, antes da existência do ser humano, de todas as coisas, ele não tinha ninguém para amar. Agora, o Deus cristão, ele é um Deus triuno. São 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Pai já amava o Filho antes dos tempos eternos. E amava o Espírito Santo e vice-versa. Então era como se fosse uma ciranda de amor que aconteceu sempre, sempre. Antes das galáxias existirem, havia lá um Deus triuno e o amor era o que circulava, vamos dizer assim, nas suas veias, né? Supondo que Deus tivesse veia, mas eu falando assim, no seu íntimo, era o amor, porque ele já tinha a quem amar. Deus amou o seu Filho, Jesus, antes de todas as coisas. Então esse Deus é amor porque ele realmente tem experiência em amar. Ele tem uma eternidade de experiência em amar. Porque ele sempre amou. Ele sempre amou. A natureza dele é amor. E a natureza dele ser amor só poderia acontecer em um Deus triuno. Um Deus que não é um Deus solitário. Não é um Deus que vivesse na eternidade sozinho, sem ter a quem amar. Deus já amava, antes mesmo de existir as suas criaturas. E ele também, riquíssimo em misericórdia. Esse é um outro atributo de Deus, aqui no versículo 4. Riquíssimo em misericórdia. O que é misericórdia? Isso é importante entender. Misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecemos. Isso é misericórdia. E o que é graça? É Deus dar o que nós não merecemos. O que nós merecíamos, Deus não quis nos dar, que era o juízo eterno. O que nós não merecíamos, Deus quis nos dar, que é a salvação eterna. Isso é graça. Isso é graça. Misericórdia e graça são 2 atributos que pertencem a Deus e dos quais nós usufruímos. E no versículo 5, ele volta a repetir aquilo que estava no versículo 1. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Aqui ele já trocou pronome para nós. Ele agora está incluindo todos, não apenas os gentios, Efésios, mas também os judeus convertidos. Paulo e os outros judeus convertidos. E estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, a vida de Cristo veio para nós, veio fazer parte de nós, os salvos. Pela graça sois salvos. Aqui ele frisa um ponto muito importante, que é pela graça que nós somos salvos. Não é por nossas obras, não é por qualquer coisa de nós,
não é por batismo, não é por frequentar uma igreja, não é por nada disso. Não é por nada disso. É por graça somente. Graça é favor imerecido. Favor imerecido. Então, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou, nos deu vida, juntamente com Cristo, porque a vida de Cristo agora, nós usufruímos, está em nós. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas espera aí, eu não me sinto ressuscitado, eu não me sinto assentado nos lugares celestiais. Eu posso me sentir morto nos meus delitos e pecados, né? Mas essas coisas, como é que funciona isso? Bom, são duas coisas diferentes. Uma é condição, outra é posição. Então, circunstanciamento. Ai, esqueci o nome, o jeito que fala agora. Nas nossas circunstâncias, nós vivemos ainda num corpo de carne, um corpo que sofre, um corpo que peca, um corpo que vacila, um corpo que chora, que se alegra às vezes. A nossa circunstância é essa, é a nossa condição. Mas a nossa posição, posicionalmente, eu vou tentar falar circunstancial, não vou conseguir. Circunstancialmente, acho que é isso que fala, viu? Deixa eu conferir aqui no dicionário, se é esse o jeito de falar. Vamos ver, vai. Poxa vida, agora travou a língua aqui. Circunstancialmente é uma coisa que é circunstancial ainda. Ela não é definitiva. Então, circunstancialmente, nós estamos nessa condição horrível, né? E sentimos isso também, porque a nossa carne ainda habita em nós. Esse é o grande problema. A nossa carne habita em nós. E ela não é nem um pouco nossa amiga. Tem até um filme ou um livro que o título é Dormindo com o Inimigo. Acho que é um filme, né? Que a moça tem que conviver com o marido que é um criminoso e ela não sabe, ele esconde isso. Então, dormindo com o inimigo, nós dormimos com o inimigo, a nossa carne. Ela não é nossa amiga de jeito nenhum. Então, nas circunstâncias nossas, nós estamos ainda numa situação bastante ruim. Mas, posicionalmente, que é o contrário, né, da circunstância, a nossa posição é diferente da nossa condição. A nossa condição é ruim, mas a nossa posição é da melhor possível, não existiria melhor. E como nós vamos entender isso? Pensa num rei, que foi deposto, né? Foi tirado do governo do seu país, precisou fugir para outro país, fugiu para o exílio, né? E ele está lá vivendo no exílio, e ainda tem no país original, ainda tem os súditos dele que estão lutando por ele, para que ele volte a reinar no seu país. Enquanto ele está no seu exílio, ele não deixou de ser rei. Ele ainda é rei. Posicionalmente, a sua posição é de rei. Mas condicionalmente, a sua condição não é, porque ele está fora do trono. Ele está longe do trono. Para que a sua condição e a sua posição coincidam, ele precisa voltar para o seu país e assumir o governo e sentar no trono. Aí ele está perfeitamente entronizado e está completo. Nós hoje vivemos assim. Nós temos uma posição que é ressuscitados com Cristo, porque ele ressuscitou e nós estamos nele, então nós estamos ressuscitados com Cristo. E estamos também assentados
nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele olha para nós e nos vê assentados nos lugares celestiais, em Cristo, porque nós estamos em Cristo. Lembra do capítulo 1, quando nós lemos que bendito Deus e Pai, no versículo 3, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Então, já estamos abençoados em Cristo. Aqui no mundo, não, ainda não. Mas em Cristo, sim. Já estamos ressuscitados em Cristo. Já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Então nós temos tudo, mas estamos no exílio. A nossa condição ainda é ruim. Vai chegar um momento em quando Cristo vier nos buscar, e aí também esse corpo de carne será ressuscitado ou transformado, para sermos moralmente semelhantes a Ele. Aí sim, aí fechou a conta, né? Aí estaremos perfeitos com Cristo em todos os aspectos. Não apenas vivendo na carne aqui e com o nosso coração vivendo lá na presença dele. Então, no versículo 6, nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a posição do crente. Essa é a posição do crente. Lembre-se disso. A nossa posição. No versículo 7, ele fala qual a razão de Deus ter sido gracioso para conosco e ter nos tirado daquela lama em que estávamos mergulhados. Versículo 7 fala: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então vai haver um dia quando o Senhor vai exibir os salvos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, ele fala da vinda de Cristo já com os seus santos, já com os salvos que ele levou antes para o céu. 2 Tessalonicenses 1:10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, ou admirado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Então todos os seres, as hostes celestiais, os demônios, os anjos caídos, os seres humanos perdidos também, todos vão olhar Cristo descendo dos céus com os seus santos. E vão se admirar. Falar: o que é isso? O que é isso? O Mário está lá. Eu conheci ele, era um tranqueira. Como é que ele está vindo com Cristo agora? Porque ele salvou. Ele salvou o Mário e colocou nessa multidão de pecadores redimidos e salvos para se fazer admirável nessa multidão. Então todos os seres de todo o universo irão olhar para Cristo e admirar como foi que esse homem pôde fazer uma obra tão imensa, tão magnífica, de pegar pecadores sujos, perdidos, e transformar em santos, salvos por ele. Isso será admirável a todos os seres, angelicais ou humanos, ou todos os que observarem de fora isso tudo. Então, por isso que aqui no nosso capítulo, quando ele fala no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nós seremos os troféus da sua benignidade, os troféus da sua graça, que ele vai exibir para todo o universo. Ele vai exibir esses salvos dele, porque realmente eram tipo assim, ninguém apostaria nesses, vamos falar assim, né? Ninguém apostaria que esses poderiam ser salvos, de tão pecadores e tão perdidos que estavam. E aí no versículo 8, porque pela graça sois salvos. E aqui então entra a graça agora.
o versículo 8, por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé faz com que você se coloque no lugar de um perdido, de um pecador culpado. E aí você recebe a Jesus como sua única esperança de salvação, a sua tábua de salvação, o seu salva-vidas. A verdadeira fé é aquela que assume um compromisso com uma pessoa pecadora, assumindo um compromisso com uma pessoa salvadora, que é Cristo Jesus. E essa fé, ela crê realmente que na cruz Cristo levou os meus pecados. Isso que a fé faz. A fé não vê nada. Outro dia até alguém deixou um comentário num dos meus vídeos, porque uma pessoa perguntou, mas como que é a conversão? Eu falei assim, você tem que orar a Deus para Ele salvar você, reconhecer que você é um pecador e crer em Jesus como seu Salvador, e aí a hora que você se converter, vai dar uma queimação no peito. Aí eu tive que deixar um comentário lá, falei assim, amiga, não engana a pessoa, vai. A queimação pode ser azia, não tem que acontecer nada em você. A fé não exige que você veja alguma coisa ou que você sinta alguma coisa, porque a fé é a certeza de fatos que você espera somente. Você não sabe, não viu nada, não apareceu nada na sua frente, mas você simplesmente crê. Simplesmente crê. E deposita total confiança nesse em quem você coloca a sua fé. Eu já devo ter contado da história do missionário num país da América do Sul, não sei se foi na Colômbia, uma tribo, né, de índios, e ele, quando visitou a tribo, ele teve que traduzir a língua, criar um léxico, né, criar um vocabulário da língua indígena com os significados para ele entender, para ele poder pregar o evangelho para eles. E aí ele empacou quando ele chegou na palavra fé, porque no vocabulário daquela tribo não existia a palavra fé. Não existia essa palavra. Então ele precisava inventar uma palavra. E ele observou como é que os índios viviam. Eles moravam naquelas grandes ocas, não é? Aquelas grandes ocas são estruturas bem grandes, feitas de madeira trançada, depois cobertas de sapé. E dentro dessas ocas tem aqueles postes, aquelas colunas de madeira bem altas que vão até o teto. E elas que suportam toda a estrutura. E os índios, à noite, eles subiam nessas postes e amarravam suas redes de um poste ao outro. E dormiam nessas redes, porque assim eles ficavam longe do chão. Caso alguma onça entrasse ali, não pegaria eles, né? Então eles ficavam distantes do chão, nas redes altas penduradas dentro da oca. E aí ele descobriu que tinha alguns paus, alguns desses paus, que não tinha rede amarrada. E ele perguntou a razão. Ele falou, não, é que eles estão podres. Eles já não servem, porque eles estão podres. Eles podem quebrar. Então ninguém confia amarrar a rede nesses paus. Aí ele descobriu um jeito de explicar fé para os indígenas. E ele passou a dizer que fé é você amarrar sua rede em Jesus. Porque o índio só amarrava a rede naquele pedaço de pau que ele confiava, que realmente não ia quebrar durante a noite, ele não ia virar comida de onça. Então, fé é amarrar sua rede em Jesus. E aqui então, ele diz que pela graça sois salvos, no versículo 8, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aqui eu entendo que as duas coisas podem se encaixar aqui. Isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Você, quando recebe a fé, é que você crê. Ou podemos também dizer que a salvação
não vem de nós. Obviamente não vem mesmo. É dom de Deus, é dádiva, é presente de Deus. E no versículo 9 ele fala, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Muitas vezes nós pensamos que obras são caridade, né? Ah, dá esmola para os pobres, isso que é obra. Mas pouca gente percebe que a religião está cheia de obras que são ensinadas como meio de salvação. Por exemplo, o batismo. O batismo é uma obra. Tem muitas religiões, muitas denominações cristãs que dizem que você só pode ser batizado, você só pode ser salvo se for batizado. E isso não tem. O Senhor Jesus falou, né? Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Ele não falou quem não crê e não for batizado. Quem não crê. Então a salvação depende de crer, não de ser batizado. Ser batizado é necessário, mas não é suficiente. Não vai comprometer a salvação. A fé, o crer, é o que realmente salva. Então muitas religiões dizem que você tem que ser batizado para ser salvo. Tem outras que dizem que você tem que ser membro de uma igreja para ser salvo. A Igreja Católica é assim. O catolicismo ensina que não existe salvação fora da igreja Católica, porque a Igreja Católica tem os sacramentos. Aquela história que eles inventaram de que a hóstia vira corpo de Jesus e o batismo também é um sacramento do catolicismo. Mas não tem isso. Ser membro de alguma igreja não salva ninguém. Porque a salvação é pela fé em Cristo, naquele que morreu. É Ele que morreu, Ele que ressuscitou. Então não é uma igreja que morreu e que ressuscitou, é Cristo. E tem uma outra coisa, quando você entende que a igreja é o conjunto dos salvos, como é que eu poderia confiar que uma igreja pode me salvar? Porque ela é formada por salvos. Então eu estaria dizendo que as pessoas salvas é que irão me salvar. Ridículo isso. Porque são pessoas que foram salvas. São pessoas que foram beneficiadas pelo sacrifício de Cristo. O único sacrifício que pode nos limpar de nossos pecados. Aquele que teve o sangue derramado na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. Outros vão dizer que se você não frequentar, que tem que ser membro de uma igreja, senão está perdido. E depois de ser membro, tem que frequentar também a missa, o culto, senão você não é salvo. Mais obra. Percebe que tudo isso é obra? Batismo, se tornar membro de alguma denominação, de alguma religião, ir na missa, ir no culto, é tudo obra. E já foi dito que não somos salvos pelas obras, é pela graça. Depois outros vão falar que se você não participar da ceia, ou da comunhão, como chamam os católicos, também você não tem Cristo, você não é salvo. Outra obra. É uma obra também, e ficou muito claro que não vem das obras. A salvação é pela fé e não vem das obras. No versículo 9 fala, não vem das obras para que ninguém se glorie. Depois outras vão falar que você tem que guardar os 10 mandamentos ou guardar o sábado. Mais obras, são obras. São obras. Outros vão falar que você tem que viver de acordo com o Sermão da Montanha. Obras. Outra vez obras. Outros vão falar que você tem que dar o dízimo, ou que você tem que dar ofertas na igreja. Obras. Ou tem que ser uma pessoa boa, se esforçar ao máximo para ser boa. Obras outra vez. Viver uma vida respeitável, moral, tal. Obras. Percebe que tudo isso que dizem para você são obras. Ontem eu recebi uma mensagem de um que perguntava assim, eu tenho uma mercearia. E na minha mercearia eu vendo bebida alcoólica. Será que eu vou para o inferno? Olha a dúvida dele. Que triste, né? Porque o pastor de alguma igreja vai falar que vai para o inferno. Aí eu perguntei, se fosse assim, como ficaria aquele que transformou água em vinho?
Se vender bebida alcoólica no seu estabelecimento, ele tem uma mercearia. Ele não tem um boteco para pinguço lá. Ele tem uma mercearia que vende arroz, feijão, macarrão, cerveja, vassoura, sabonete, sabão em pó. É uma mercearia. Então, como ficaria aquele que transformou água em vinho? Né? Joguei a pergunta para ele que entenda a resposta, né? Então, muitas coisas são impostas como sendo meio de salvação e não são, porque só tem um meio de salvação, pela fé em Jesus Cristo, amarrando a sua rede no único poste que é confiável, Jesus, que não vai falhar quando vier o vendaval, não vai cair, a onça não vai chegar lá. É nesse que nós amarramos a nossa confiança completa e total. Versículo 9, então, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por que não é? Porque lá em Romanos, não é um versículo mais, vai. Romanos capítulo 11, olha que interessante. Romanos capítulo 11, versículo 6, diz assim: mas se é por graça, já não é pelas obras. Mas claro que isso não tem jeito, não. Se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. Se, de outra maneira, a obra já não é obra. Eu convido você para jantar na minha casa. Vai lá, vai ter um churrasco lá em casa, tudo. Mário, preciso levar alguma coisa? Não. Tudo de graça. Você vai, né? Boca livre, né? Chega lá, entrou, comeu, encheu o prato de carne, está todo contente. Aí eu ponho uma conta na sua mesa. Essa aqui é a conta, faz um Pix. Mas você não falou que era de graça? Mas não é uma graça tão graça assim. Então, se é por graça, já não é pelas obras, já não é pelo Pix, não precisa de pagamento, é por graça. É de grátis. É de grátis. E outra passagem também está em Romanos 3, versículo 27. E tem a ver com a nossa passagem, quando fala não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque em Romanos 3, 27 diz assim: onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Porque se fosse por obras, qualquer um podia se jactar, se vangloriar. Eu fiz, né? Teve um que escreveu que não aceitava que o salvo tinha sido eleito antes da fundação do mundo. Ele dizia que precisava ele ter escolhido a Cristo para poder ser salvo. Eu respondi, tá bom, então se você chegar no céu, avise lá então que você chegou ali, porque você escolheu a si mesmo. Aí eu coloquei aquele versículo de João, né? Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma jogarei fora. O Pai dá a Cristo quem vai ser salvo. Pensa assim, é o Pai, começa no Pai a obra da salvação. Ele dá a Cristo aquele que vai ser salvo. Como é que alguém vai conseguir chegar no céu e falar, não, eu estou aqui porque eu realmente me escolhi, eu me elegi, eu ganhei a eleição, né? Não, de jeito nenhum. Vai ser uma eleição corrompida, né? Se você chegar lá e você tiver decidido que você ganhou. Pensa numa eleição num país para presidente em que o candidato é quem decide que ele vai ganhar. Daí não é mais eleição, não é? Aí é uma picaretagem que fazem. Mas não. Deus nos elegeu, Cristo nos elegeu antes da fundação do mundo. E nos vivificou, nos tirou das mãos do diabo, nos tirou das mãos do príncipe, das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E tudo isso não foi por obras nossas, mas unicamente pela fé,
para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue na presença de Deus e fale assim, não, eu estou aqui porque eu era um cara legal. Não vai ter esse no céu. No céu não vai ter ninguém chegando lá com um currículo de cara legal. O currículo de todos os que estarão lá no céu é o mesmo de Romanos 3, né? Não há um justo, nem sequer um. Não há quem faça o bem. Podemos até ler lá em Romanos capítulo 3. Olha o currículo do ser humano. Versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nem sequer um. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Mas então como que eu vou ser salvo se eu não buscar a Deus? Você precisa primeiro receber vida. Pela palavra de Deus e pelo toque do Espírito Santo, que vai colocar vida em você, vai fazer você nascer de novo para você crer no Evangelho e ser salvo. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha, veneno de áspides, de cobra, está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso aqui sou eu, no meu estado natural. Como é que eu ia querer entrar no céu com um currículo desse? Apresenta o currículo aí, Mário. Olha, senhor, não está lá grande coisa, não. Eu sou tudo isso aqui. Percebe? Então é uma loucura, é uma insensatez muito grande alguém achar que pode ser salvo pela sua maneira de viver, pelo seu andar, pela sua bondade própria, pela sua caridade, pela sua religião, pelo seu dízimo, pelo seu guardar da lei, do sábado, ou seja lá o que for. Não vai. Não vai. Voltando então para Efésios capítulo 2, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então acabou aí? Não. Não. Porque nesse ponto que alguém fala assim, então é só eu crer, posso cair na gandaia, né? Posso viver do jeito que eu quero? Não. Se você realmente creu, no versículo 10 ele explica, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então fomos salvos com um propósito. Fomos salvos por um propósito. E a salvação foi pela fé em Cristo somente. Não é? Porque se eu fosse salvo por mim mesmo, minha boa conduta, pela minha religiosidade, eu poderia me exaltar e me colocar na condição de Deus. Porque só Deus pode salvar. Então eu estaria dizendo que eu sou equivalente a Deus para me salvar. Aí eu ficaria idólatra. Eu seria um adorador de mim mesmo. Em Isaías 42, versículo 8, diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. O que o Senhor está dizendo aqui é que não vai dividir a glória dele com ninguém. Ele vai ser glorificado, ele vai ser admirado naqueles que creem, naqueles que forem salvos. Ele e somente ele. Então, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, se você até hoje andou confiando na sua religião para ser salvo, seja ela qual for, você está mirando no lugar errado. Você perdeu o seu tempo. Você está se considerando salvador de si mesmo. Creia em Jesus somente. Amarre a sua rede na estaca correta, aquela que não cede jamais,
no pior vendaval, Cristo Jesus. O Alexandre colocou um versículo muito bem lembrado aqui. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. João 15:16. Exatamente, é isso aqui. Começa em Deus escolhendo. Deus escolhe, Deus nos salva, Deus nos nomeia, Deus nos envia para dar frutos. E é para a glória dele, tudo vai ser para a glória dele. A Edna perguntou como entender a necessidade de orar pela salvação de alguém, sendo que é o Senhor quem escolhe. Como entender a oração nesse contexto? Então, costumam me fazer essa pergunta em relação a pregar o Evangelho. Como pregar o Evangelho se Deus já elegeu alguns, né, para serem salvos? Aí eu costumo responder com uma certa ironia, falo assim, puxa, nunca pensei nisso, sabe? Então vamos fazer o seguinte, pregue só para os que forem eleitos, para os que foram eleitos antes da fundação do mundo. Ah, mas eu não sei quem foi. Ah, não sabe? Então prega para todo mundo. Então prega para todo mundo. A mesma resposta eu daria nesse caso. Como orar pela salvação de alguém se eu não sei se essa pessoa foi eleita ou não? Então ore por todo mundo. Eu acho que é isso que diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, que diz assim, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, ou seja, pedidos, né, de orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o nosso dever é orar por todos. Ah, não vou orar por aquele candidato a presidente porque eu não gosto dele. Se ele subir no posto de presidente, ore por ele. Ah, mas eu não vou com a cara. Ore por ele. Deus não ia com a sua cara também. Viu lá o que foi dito do currículo de cada pecador? Você acha que Deus ia com a cara de qualquer um de nós aqui? Não, nunca, jamais. Porque todos nós estamos em falta. Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram. A uma fizeram-se inúteis. Você tem que passar a vida cantando aquela música. A gente somos inútil. A gente somos inútil. É isso que é o ser humano aos olhos de Deus. Mas ele, por amor, quis nos salvar. E agora nós oramos pelos que ainda não foram salvos, ou talvez até já tenham sido salvos, todos os homens, no versículo 1 falou, pelos reis, podemos colocar aqui também presidentes, governadores, diretores, por todos os que estão em eminência, ou seja, poderes, estão no poder, estão autoridades, né, policiais e tudo mais, professores, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então nós devemos orar sim por todos. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.